Oi, gente, tudo bem? Hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, tá? É uma aula de resolução de exercícios, porque eu sei que pode ter bastante dúvidas, principalmente no que diz respeito à segunda lei de Mendel. Então, por conta disso, eu vou estar resolvendo 5 ou 6 exercícios com vocês e eu vou estar gravando como eu resolvo esses exercícios e de qual seria, por exemplo, uma forma fácil da gente chegar nos resultados, tá? Então, acompanhem o vídeo, pausem por conta do enunciado para vocês lerem, mas depois eu mando os slides, tá? Então, vamos lá. Bom, então, a aula vai ser assim, tá? A gente vai ter a folha, onde eu vou estar resolvendo os exercícios. E eu vou ler o enunciadinho do exercício 1 para vocês, tá? Então, assinale o que for correto. De acordo com a segunda lei de Mendel, se dois indivíduos do genótipo tesão tesinho, errão errinho, eção essinho forem cruzados, a proporção de descendentes do genótipo tesinho tesinho, errão errão, errão errinho, eção eção será de 1/64. Isso está certo ou errado? Bom, vamos lá. O que essa questão tem? Essa questão, ela fala sobre a segunda lei de Mendel, ou seja, a lei de segregação independente dos fatores, tá? E aí, ela está falando que são dois indivíduos do genótipo tesão, tesinho, errão, errinho, eção, essinho. Então, são dois indivíduos triíbridos, tá? E eles vão ser cruzados. E aí, qual que é a geração, ou com a proporção de que vai gerar isso aqui pra gente, ó. A gente vai querer saber os indivíduos tesinho, tesinho, errão, errinho, eção, essinho. Um jeito fácil de eu encontrar isso. Eu faço os possíveis gametas, que vai ser possível encontrar, são 8 tipos de gameta que vai ser formado aqui, tá? Porque a gente tem 1, 2, 3 pares ou heterozigotos, então seria 2 elevado à terceira potência, que dá 8. Então a gente tem 8 tipos de gameta. E aí eu vou montar um quadrinho de Punnett. Porém, eu não vou resolver esse quadro de Punnett inteiro, tá? Eu vou ter um pulo do gato aqui. Então vamos lá. Quais são esses tipos de gameta? Vamos começar aqui com tesão. Então eu vou ter um gameta feito por tesão, errão e eção. O outro gameta, tesão, errão e Szinho. Depois eu vou ter o tesão, errinho, eção. Depois tesão, errinho, Szinho. E depois eu vou começar com tesinho, errão, eção, tesinho, errão, essinho, tesinho, errinho, eção e tesinho, errinho, essinho. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de gameta. Desse lado aqui, eu vou ter a mesma coisa. Então, tesão, errão, eção, tesão, errão, essinho, tesão, errinho, eção, tesão, errinho, essinho. Aí depois tesinho, errão, eção. Depois tesinho, errão, Szinho. Depois tesinho, errão, eção. Depois tesinho, errinho, essinho. Quase que eu montei meu quadrinho de Punnett. Para se tornar mais visível, eu vou pegar um transferidor e vou dividir aqui minhas colunas. Eu vou precisar completar esse quadro inteiro? Não. Porque agora vai vir o pulo do gato. Por que eu falo que vai vir o pulo do gato? Porque a gente não quer saber a proporção de todos os possíveis indivíduos. A gente quer a proporção de um tipo específico de genótipo, que é o genótipo tesinho, tesinho, errão, errinho, eção, essinho. Interfere alguma coisa eu saber o que cada um significa? Não. Mas o que eu tenho aqui? Eu tenho um tesinho e um tesinho. Então,
Quais são as possibilidades de gametas que podem formar isso? Ele tem que começar com um Tzinho. Tem que ser Tzinho. Aqui eu tenho um Rrão e um Rrinho. Então eu posso ter o gameta Tzinho, Rrão, Tzinho, Rrinho. E aqui é Eção e Eção. Então ele precisa ser Eção e Eção. Então com isso, eu sei que os únicos gametas que vão formar esse ser que eu quero, ou eles são Tzinho, Rrão, Essinho, ou Tzinho, Rrinho, Eção. Aonde que eu vou ter esses gametas? Onde que eu vou ter um Tzinho? Meus Tzinhos começam aqui. Tzinho, Rrão, Eção, então pode ser esse. Tzinho, Rrão, Essinho, não. Tzinho, Rrinho, Eção, pode ser esse também. E aqui é tudo minúsculo, não pode. Desse lado eu também tenho. Então eu tenho aqui o Tzinho, o Rrão e o Eção. E aqui, opa, aqui não, ignora, é o de cima. Tzinho, Rrão, Eção. E Tzinho, Rrinho, Essinho. Esse do meio eu errei, tá? Então eu vou passar um corretivo para não confundir vocês. Isso daqui na hora do vestibular vocês fazem bem mais rápido, que é porque eu estou explicando para vocês. E aí a gente vai começar a cruzar. Então eu não vou cruzar o quadro inteiro. Eu vou pegar este e vou cruzar com esse. Então Tzinho com Tzinho. Tzinho, Tzinho. Rrão com Rrão. Rrão, Rrão. Eção com Eção. Deu o que a gente queria? Não. Então risca. Vamos no de baixo. Tzinho com Tzinho. Tzinho com Tzinho. Rrão com Rrinho. Rrão com Rrinho. Eção com Eção. Deu o que a gente queria? Deu. Então temos um. Aqui. Tzinho com Tzinho. Beleza. Rrão com Rrinho. Deu. Eção com Eção. Deu o genótipo que a gente queria? Deu. E aqui a gente repete. Tzinho com Tzinho. Rrinho com Rrinho. Opa. A gente precisa ter um Rrão aqui. Então já deu errado, tá? Então qual que é a chance da gente ter a proporção desse genótipo? É de 2 sobre 64. E a alternativa pergunta se essa proporção de descendentes vai ser de 1/64. Isso daqui tá errado. Ela é de 2, tá? Então, matamos a questão 1. Vamos para a questão 2. Considere o cruzamento parental entre dois indivíduos de linhagens puras e contrastantes para duas características: pelos pretos e longo e pelos brancos e curtos. A geração F1 foi constituída por 100% de indivíduos com pelos pretos e longo. Considerando que as características de cor e comprimento são condicionadas cada um por um gene, e que esse gene tem segregação independente, ou seja, segundo a lei de Mendel, a proporção esperada entre 240 indivíduos da F2 é... Então vamos lá, a questão 2, ela fala que a gente tem o cruzamento parental, são linhagens puras, tá? Ou seja, são homozigotos, e um deles é de pelo preto e longo, e o outro é de pelo... Opa, fazendo caquinha aqui. É de pelo branco e curto. E a gente cruzou eles. Aí a gente tem a F1. A F1 foi 100% indivíduos com pelo preto e pelo longo. E depois eu tenho a F2, que é a minha incógnita, onde eu vou ter 240 seres, mas eu não sei qual que é a proporção deles. Aí a gente começa a descobrir o quê? O que é dominante e o que é recessivo. Se eu tenho linhagens puras aqui, cruzadas, a F1 vai predominar o dominante. Então, se o preto ficou na F1 como 100%, então significa que aqui foi Bzão, Bzinho,
e longo para curto. O curto foi o recessivo, porque o longo dominou. Então, Czão, Czinho. Qual era o genótipo dos progenitores? O preto. Bzão, Bzão, Czão, Czão. O branco e curto. Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho, tá? Por que a gente utilizou o B? Porque o branco é o recessivo. Por que a gente utilizou o C? Porque curto é recessivo. E como a gente sabe que é recessivo? Porque do cruzamento entre esses, o que ficou 100% é a característica que domina, que é, no caso, a cor preta, pelo Bzão, e o pelo longo, pelo Czão, tá? E aí agora a gente precisa saber o que vai dar desse cruzamento. Então eu tenho um cruzamento de Bzão com Bzinho, Czão com Czinho, cruzando com Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. Aí eu tenho que fazer um quadro de Punnett também, tá? Então vamos fazer o nosso quadrinho de Punnett aqui. Quais são os possíveis gametas que a gente pode formar isso? A gente tem Bzão com Czão, Bzão com Czinho, Bzinho com Czão e Bzinho com Czinho, tá? Então são esses nossos gametas. Então, Bzão com Czão, Bzão com Czinho, Bzinho com Czão e Bzinho com Czinho. Nosso quadrinho de Punnett aqui, mesma coisa, tá? Opa, Bzão com Czinho aqui. E aqui Bzinho com Czão, Bzinho com Czinho. Vou organizar meu quadrinho aqui para ficar mais fácil para vocês verem, tá? Por que eu falo que a gente tem que resolver bastante esses exercícios? Porque na hora que a gente chega no vestibular, a gente vai ter que resolver essas coisas. E cada questão de vestibular leva mais ou menos 3 minutos e meio, tá? Então por isso. Então aí agora a gente preenche nosso quadrinho de Punnett. Então aqui, essa coluna inteira vai herdar o Bzão e o Czão. Então eu já ponho o Bzão maiúsculo aqui. O Czão eu ponho aqui, tá? Aqui é o Bzão. Aqui é o Czinho. O Czinho, como eu não sei quem vai vir aqui, se é um dominante ou um recessivo, eu vou pôr mais pra frente, para dar um espaço, só para depois eu vir completando. Aqui é o Bzinho, então eu vou pôr meio no meio. O Czão, eu não sei se vem um segundo Czão aqui ou um Czinho. Se for o Czinho, ele obrigatoriamente vem aqui. Então o Czão eu já vou pôr aqui do ladinho no meio. E aqui Bzinho, Czinho, vou tentar colocar aqui nas pontas, tá? Vocês estão percebendo como que eu tô montando esse quadrinho de Punnett? Eu comecei de uma coluna, agora eu só venho aqui com essa linha. Aqui é um Bzão e um Czão. Então eu ponho um Bzão aqui e um Czão. Bzão aqui e o Czão. Bzão aqui e o Czão. Bzão aqui e o Czão. Aqui é um Bzão e um Czinho. Então eu vou completando o meu quadrinho de Punnett, tá? Vocês percebem que os espacinhos, do jeito que eu fui deixando, eles são preenchidos certinho pelo que eu deixei. Então onde é Bzinho, Bzinho fica ali, onde é Czão, Czão fica aqui. Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Aí aqui é Bzinho, Czinho, Bzinho, Czinho, Bzinho, Czinho e Bzinho, Czinho. E aí agora eu preciso achar a minha proporção de fenotípicos aqui. Então, o que eu posso ter? Eu posso ter um pelo preto e longo, ou seja, ele vai ser Bzão traço, Czão traço. Eu posso ter ele preto e curto, que aí no caso é Bzão traço, Czinho, Czinho. Eu posso ter ele branco e longo, que aí no caso é Bzinho, Bzinho e Czão traço. E eu posso ter ele branco e curto, que no caso seria Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho. Agora eu entro na contagem. Então, quantos Bzão, Czão eu tenho? Eu tenho Bzão, Czão aqui, então eu tenho 1, Bzão, Czão 2, Bzão, Czão 3,
Bzão, Czão 4, Bzão, Czão 5, não. Bzão, Czão 6, não. Bzão, Czão 7, Bzão, Czão 8, Bzinho, 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 não. Bzão, Czão 9, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, não, não. Então aqui eu tenho 9 de 16. Preto curto. Preto curto é Bzão, Czinho, Czinho. Então esses eu já risquei. Aqui eu tenho Bzão, Czinho, Czinho. Então vamos dar a cor. Temos 1. Bzão, Czinho, Czinho. Temos 2. Bzinho, 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 não. Bzinho, Bzão, Bzão, Czinho, Czinho. 3. Então 3 sobre 16. Branco e longo. Bzinho, Bzinho, Czão, alguma coisa. Bzinho, Bzinho, Czão, Czão. Tenho. Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho. Pode ser qualquer coisa. Então tenho também. Bzinho, Bzinho, Czão, Czinho, tenho também. Então, 3 sobre 16. E o Bzinho, Bzinho, Czinho, Czinho é esse, que é 1 sobre 16. E aí entra a questão. Se eu tenho 240 seres, quantos seres é para cada um desses? Como que eu posso fazer? Eu posso dividir 240 dividido por 16 partes. Então, 24 por 16 dá 1. 1 para 16 para 24 sobra 8, desço 0. 80 para 16 dá 5. Então, cada parte corresponde a 15. Então, aqui é 1 de 16, então são 15. 3 para 16, 15, 30, 45. Aqui, mesma coisa, 45. E 9 para 16, aliás, 9 vezes 15, ou 15 vezes 9, porque são 9 partes de 16 e uma parte equivale a 15. Então, 9 vezes 5, 45. 9 vezes 1, 9 mais 4, 13. 135. E aí a gente vai ver as nossas alternativas e a gente vai ter 135 indivíduos de pelo preto e longo, 45 de pelo preto e curto, 45 de pelo branco e curto e 15 de pelos brancos e longo, que é a nossa alternativa A. Agora vamos para 3. De acordo com a lei de segregação independente de Gregor-Mendel, os fatores para duas ou mais características separam-se no híbrido, distribuindo independentemente para os gametas. Levando em consideração genes que segregam-se independentemente da proporção fenotípica esperada na prole, a partir do cruzamento de dois indivíduos duplo heterozigotos, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, é de... Se a gente tem Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, a gente sabe que eles vão formar quantos gametas? 1, 2, são 2 pares de heterozigotos, então 2 elevado a 2, e 2 elevado ao quadrado, aliás, é igual a 4. Então a gente tem 4 tipos de gameta. Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão, Azinho, Bzinho. E aí a gente repete aqui no nosso quadrinho de Punnett, e vocês vão perceber que isso é igual ao exercício anterior, que a gente acabou de resolver, que vai dar um quadrinho aqui com 16. Lembrando também da proporção que Mendel achou. Quando a gente faz com 4 gametas, qual que é a proporção que a gente encontra? É de 9, 3, 3, 1. Então, a alternativa que a gente vai ter para duplo heterozigotos é essa proporção aqui, que a gente já realizou nesse exercício. Então, eu não vou refazer. A gente já sabe isso. E logo é a alternativa D. Tá? Vamos para a questão 4. Uma linhagem pura de uma variedade de ervilhas de sementes lisas. Então, a gente precisa ter isso em mente. É uma linhagem pura. Foi cruzada com outra linhagem pura de uma variedade de sementes rugosas, que é o gene recessivo, e de flores roxas, que é o gene dominante. Eu pulei a parte de que a primeira semente, além de ser lisa, ela tem flores brancas, tá? E aí, pulando no finalzinho do enunciado, caso os híbridos sejam fecundados posteriormente, a proporção de indivíduos com as sementes rugosas e flores brancas será a seguinte. Então, o que a gente vai ter? A gente tem as duas linhagens parentais, que são puras.
Então a gente tá aqui. A primeira, ela tem a semente lisa, que é o gene dominante. Vamos colocar um Dzinho aqui para saber que é dominante. E ela tem as flores brancas, que é recessivo. Ela foi cruzada com uma outra planta também pura, de sementes rugosas. A semente rugosa, ela é recessiva e ela tinha a flor roxa, que é a característica dominante. Então, entre lisa e rugosa, que é a textura da semente, a rugosa é a recessiva, então é errinho, errinho. A lisa, errão, errão. Aí aqui, a branca é a recessiva, a roxa é a dominante, certo? Então, a letra que a gente vai usar é o B. Como essa é recessiva, então Bzinho, Bzinho. E aqui, Bzão, Bzão, tá? Aí, elas são cruzadas e vai gerar as híbridas. Qual que é o possível gameta disso? Errão, Bzinho. E aqui, errinho, Bzão. Então, a F1, nossa, ela vai ser 100% de plantas duplo híbridas, ou seja, errão, errinho, Bzão, Bzinho. Qual que é o fenótipo dessas plantas? O errão é dominante, então elas vão ser lisa. A flor branca é recessiva, então elas vão ser roxa. Até aqui tudo bem, né? Aí agora a gente quer saber se esses híbridos vão ser cruzados, qual é a proporção da F2 que vai ter semente rugosa e flores brancas. Rugosa é uma característica recessiva, errinho, errinho. As flores brancas também é recessiva, então Bzinho, Bzinho. Eu quero saber qual é a proporção de uma duplo homozigota recessiva, errinho, errinho, Bzinho, Bzinho. Se vocês já tiverem com isso afiado, vocês vão saber que é 1/16, que é a alternativa A. Se vocês ainda estiverem com dúvidas referente a isso, a gente faz o nosso quadrinho de Punnett aqui, bem rapidinho. Então, a gente tem errão com Bzão, errão com Bzinho, errinho com Bzão e errinho com Bzinho. Nosso quadrinho de Punnett aqui, tá? E aqui do outro lado a gente coloca os outros 4 possíveis gametas. Errão com Bzão, errão com Bzinho, errinho com Bzão e errinho com Bzinho. Para eu formar uma planta dessa, ela precisa herdar o errinho dos dois, seja do pai e da mãe. Então, se eu for procurar onde eu tenho errinho, eu vou ter aqui, aqui, aqui e aqui. Então, ela pode estar num desses 4 quadradinhos, o que daria 4/16. Porém, como eu quero flores brancas, ela precisa ser Bzinho, Bzinho. Então, ela tem que herdar um Bzinho daqui e um Bzinho daqui. Então, tá vendo que só tem a opção dela ser formada do encontro desses aqui, que vai ser isso aqui. Como a gente tem 16 opções nesse quadro, mas somente esta opção aqui é o genótipo que a gente quer, a proporção de se formar rugosa e flores brancas é de 1/16. Ou se você fizer uma porcentagem aí, você vai achar sei lá, acho que 0 ou 3%, alguma coisa assim. Não vou saber dizer de cabeça, tá? Mas essa é a resposta, que é a alternativa A. Qualquer dúvida a gente tira na nossa monitoria. E por último, a gente tem a questão 5. Aliás, tem a 5 e tem a 6, mas a 6 ela é mais teórica, então essa eu deixo para vocês resolverem. A 5, ela traz um heredograma. Então vamos lá. Analise o heredograma que ilustra a transmissão de 2 características genéticas, cada uma condicionada por um par de alelos autossômicos
com dominância simples. Admitindo que todos os indivíduos da geração parental são duplos homozigotos e que foram gerados em F2 cerca de 100 descendentes, é correto afirmar que a proporção esperada para os fenótipos 1, 2, 3 e 4, respectivamente, é de... Então, vamos lá. A gente tem uma questão com o heredograma e também com segunda lei de Mendel. Tá vendo como que fica legal isso, né? Eles só vão dificultando nossa vida. E para piorar, esse heredograma, ele é extremamente gráfico. Então, a gente tem aqui um padrão de listras em cada bichinho. E esse padrão de lista, ele é referido a um tipo de genótipo que está ali na nossa legenda. Então, listras verticais significa uma coisa, as horizontais significa outra. E aí, a gente precisa saber o que é todos esses genótipos deles, para depois a gente conseguir achar a proporção de F2, tá? Qual a informação que a gente já tem? Todos os indivíduos da geração parental, ou seja, essa geração, eles são duplo homozigotos. Ou seja, ou eles são azão, ou eles são azinho, tá? É duplo homozigoto. Ele não é heterozigoto, ele não tem um azão e um azinho, tá? E aí vem a questão. Vamos lá ver os genótipos. Aqui eu tenho listras verticais. Na nossa legenda, o fenótipo vertical, ele equivale a um genótipo de azão traço, bezinho. Como esse eu sei que ele é duplo homozigoto, então é azão. Esse daqui, ele é horizontal, e o horizontal a gente é azinho, bezão traço, mas é duplo homozigoto, então bezão. Aqui também é horizontal, então azinho, bezão, e aqui o vertical, azão, bezinho. Esses daqui, eles vão ser duplos heterozigoto, por conta do quê? Ele vai herdar um azão daqui, ou ele só pode herdar o azão dali, e ele só pode herdar azinho daqui. Daqui ele só vai herdar o bezão, e aqui ele só tem a opção de herdar bezinho. Então o genótipo desse é azinho, bezinho. O mesmo vale para esse caso. Ele herda um azinho daqui e um azão daqui, um bezão daqui, um bezinho daqui. E aí a gente vai ter a nossa geração F2, que é o cruzamento de dois duplo heterozigoto. A gente já fez esse quadrinho de Punnett, quando a gente vai cruzar azinho, bezinho, com o mesmo azinho, bezinho, a gente vai ter aquela proporção de 9, 3, 3, 1. E aí o genótipo 1 é o genótipo 1 da legenda. Ele é azão traço, bezão traço, ou seja, o mais dominante. O 2 seria azão traço, bezinho. E o 3 é azinho, bezão traço. Esses dois seriam os dois tipos segundo dominante, que é essa porcentagem de 3. E por último, que é o 4, que seria o branquinho, ele é azinho, bezinho, que é o menos dominante, que é essa proporção de 1. Então aqui a gente vai ter 9%, ou 9/16, 3/16, 3/16 e 1/16. E aí, respondendo à pergunta, é correto afirmar que a proporção esperada para os fenótipos 1, 2, 3 e 4, respectivamente, é alternativa B, 9, 3, 3, 1, tá? E aí vocês matam a questão. E só para fechar, vai. A última questão. Com base nos experimentos de plantas de Mendel, foram estabelecidos 3 princípios básicos, que são conhecidos como leis da uniformidade, segregação e distribuição independente. A lei da distribuição independente refere-se ao fato de que os membros de pares diferentes segregam-se independentemente um dos outros. Hoje sabe-se que nem sempre é verdade. Por quê? Quando a gente está falando de genes e de segregação independente,
eles precisam estar em alelos, ou melhor, em alelos não, perdão, em cromossomos diferentes. Então, se você tem um cromossomo aqui, durante a duplicação, esse cromossomo ele tem o seu homólogo e ele vai formar as cromátides irmãs. E se a gente tem aqui esse alelo, vou colocar azão, azinho, quando ele separa, vai cada um para um lado. Agora, se você tiver dois genes aqui, Bzão, Bzinho e Bzão, Bzão, quando esses cromossomos for separado, o Bzão e o Azão ele vai estar junto, ele não vai estar segregado. Então a alternativa que está ali, que não é sempre verdade, é organismo internacional. A D. Os genes localizados fisicamente próximos no mesmo cromossomo tendem a ser herdados juntos, tá? Porque você não tem essa quebra do cromossomo. E aí a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, a gente tem a monitoria para tirar dúvidas, tá? Tchau, tchau, galera!